Olá, boa tarde, eu sou Solange Borges e está no ar o São Paulo Comunica, que é uma produção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e do Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras a gente leva um programa para você, produzido aí por essa equipe, e o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde e para os CATs, os Centros de Apoio ao Trabalho da capital. Nas últimas décadas, o que tem mais sido falado é sobre uma vida mais saudável, E como você ter uma alimentação também mais saudável. O brasileiro tem estado mais atento a isso, buscado colocar mais legumes, frutas e verduras no cardápio diário. Segundo a Organics Brasil, 70% dos produtos orgânicos são vendidos em feiras e supermercados do nosso país, facilitando o acesso aí de todo o público que está buscando essa vida saudável que a gente falou no início. O programa de hoje, nós vamos conhecer como que funciona esse segmento e o destaque para as feiras orgânicas. Você já deve ter ouvido falar de feiras orgânicas, a gente vai entender um pouco mais do que é isso, e como elas são administradas. O nosso convidado é o Adriano Cardoso, ele é supervisor de feiras livres da cidade de São Paulo, e ele vai falar um pouco mais aí desse segmento, Quem que não gosta de uma feira livre, Comer um pastel, Aquele público que é bastante diversificado. E vai dar o destaque aí também como que funcionam as feiras orgânicas. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Solange. Obrigada aqui por receber o nosso convite aqui do São Paulo Comunica e trazer aí seus conhecimentos sobre esse segmento, É bem recente, Adriana, a supervisão do abastecimento aqui na cidade de São Paulo passou para a Secretaria do Trabalho, E eu gostaria que você contasse um pouco como que está esse momento de transição, A gente já está chegando aí ao final do primeiro ano, podemos assim dizer, desse contato, e também como que funciona aí esse trabalho importante para a capital paulista. Bom, Solange, a supervisão de abastecimento, ela passou agora em março de 2014 para a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, aonde vem ao encontro das nossas necessidades, porque nós atendemos hoje, entre feiras e mercados, 15 mil permissionários. Então, e você tem na Secretaria de Trabalho a Coordenadoria de Desenvolvimento, que auxilia na parte de cursos, a Coordenadoria de Trabalho, e a Coordenadoria de Empreendedorismo, que ajuda a orientar essa parte dos permissionários. Quer dizer, era uma coisa que a gente estava captando fora, e agora a gente tem dentro de casa. Então, tudo quando você tem dentro de casa é mais fácil, Agora teve essa adaptação, porque o abastecimento tem um volume, muito grande. Só feiras, nós temos 880 feiras. É um número bastante elevado, 12 mil permissionários. E quando você fala permissionários, até para o público entender bem como que é essa dinâmica, o que é o permissionário? São feirantes oficializados no município que têm o direito de fazer esse serviço de abastecimento. Interessante. Ele funciona ali como se fosse um microempresário, podemos entender dessa maneira? Sim, nós temos vários estágios, Nós temos o microempresário, o MEI, que pode ser feito toda a documentação pelo próprio CAT nosso, Você vai ter um empresário que já tem um porte maior, Então, nós temos todas as categorias dentro do que é uma empresa, E aí nós temos as pessoas físicas, que também pode ser permissionário, desde que ele seja o idoso, ou portador de deficiência. Também tem ainda essa categoria Sim, dentro desse universo. Físicas, por causa da dificuldade, da acessibilidade. Certo. E tem um número significativo, Adriano, de idosos aí nesse segmento? Eu tenho desse universo de 12 mil, eu tenho em torno de 3 mil permissionários. É um número bastante interessante aí. Quase 25%. Muito bom. E você já deu um indicativo, eu gostaria que você reforçasse assim, a quantidade de feiras livres que a gente tem na cidade, Às vezes a gente não tem a dimensão, a cidade de São Paulo é muito grande, mas todas as regiões, e praticamente todos os bairros acabam contando com uma feira. Nós temos nas 32 subprefeituras, Em média, 30 feiras por subprefeitura. O que é também... Estamos em todos os territórios, quer dizer, o maior assim, a gente não como a saúde, que está em todos os bairros, Sim. Mas nós praticamente estamos em todos os bairros, não muito próximos. E como que é esse dia a dia, Adriano, supervisionar esse número grande de pessoas?
A feira é uma coisa dinâmica, né? A feira é o princípio do comércio, né? São feiras. Ela foi se adaptando nesses milênios de civilização. Né? O primeiro comércio estabelecido era a feira. O povo parava no lugar, só eram feiras itinerantes, né? Parava no lugar e vendia para mercadoria que não era produzida. Né? Então, através nem vendia, era troca, né? Só trocava uma mercadoria pela outra, foi. E aí agora, hoje nós temos a feira, que é um equipamento de abastecimento, isso tem que ficar muito claro, né? A forma de levar o abastecimento, né? Que é um dos pilares da segurança alimentar, né? Que é a distribuição do alimento, o acesso ao alimento. Então nós estamos em todo lugar, por exemplo, 117 feiras na terça-feira, né? Porque a feira é de terça a domingo. Na segunda-feira não tem feira, só no nome. É o dia de descanso? É o dia de descanso. Ou é trabalho também pro feirante? É o dia de trabalho, porque daí eles vão até a supervisão de feiras para ver documentação, né? Mas dá uma descansadinha. Tem muito pescador, né? O pescador vai muito, né? A colônia de pescadores vão sempre pescar na segunda-feira. Quando você vai no pesqueiro, você encontra muito feirante na segunda-feira. Olha só. Eles têm uma atividade também aí que se volta na segunda-feira até para eles se organizar aí ao longo de uma semana, que é puxado, né? Sim. É porque, dependendo do tipo de mercadoria, por exemplo, né? Legumes, ele tem que ir no CEAGESP, no CEASA, né? Nas nossas centrais de abastecimento que você tem, né? Que pertence à supervisão de abastecimento, à Secretaria de Trabalho agora, Central Leste, lá na Avenida Imperador, você tem o Pátio Pari aqui, pertinho, né? No centro. Que são pontos São onde eles centros fazem de abastecimento, as compras. vende atacado Certo. e eles vão comprar. Então ele compra todo dia. Então o feirante começa às 6 horas da manhã, né? Monta a barraca dele, monta o equipamento dele, vende até 1h30 da tarde, desmonta o equipamento e vai comprar produto para vender no outro dia, principalmente verdura. Até essa questão do horário que você falou, que eu acho que é uma coisa importante, a gente tem uma legislação, né, a ser seguida, né, em relação a horários. Isso vale para todas as feiras, assim, o horário? Todas as feiras. É o mesmo horário? O mesmo horário. De montagem e desmontagem? Começa a montar às 6, né, 7 horas da manhã a comercialização, até 1h, 1h30, porque é 1h porque a orgânico tem uma legislação diferente. 1h30 começa a desmontagem, 3 horas entra a equipe de limpeza, porque a feira ela ocupa espaço, ela, né, produz resíduo, né, e esse resíduo tem que ser retirado. Então tem a equipe de varreção que vai varrer a rua, depois juntar tudo isso, coletar esse resíduo, e depois vem a equipe de lavagem. Toda a lavagem da prefeitura é feita com água de reuso, fiquem tranquilos. Isso é importante, né, reforçar tá, numa fase dessa, reuso. né? Os resíduos já estão, através da Anlurb, já estão sendo reciclados. Esses resíduos, né, já temos alguns pontos funcionando, que coleta e transforma em humus, que vai servir de adubo para a agricultura orgânica. Olha, interessante. E até, já que você já entrou aqui na questão das feiras orgânicas, né? Como que surgiu e o que é esse universo das feiras orgânicas? Até para o nosso público entender também que a gente tem aí uma divisão entre as feiras, né? Bom, nós temos o quê? Tem que pensar na supervisão de abastecimento, né? Com uma visão de segurança alimentar. Então eu tenho 4 pilares na segurança alimentar, que são os nortes da nossa secretaria como trabalho e supervisão, né? Que é a produção do alimento. Então nós temos um departamento, né, a divisão de agricultura, né, que é supervisionada pelo Luiz Henrique, que cuida dessa parte de produção nas áreas que são de produção de alimentos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Nós temos Parelheiros e São Mateus. E aí né? são famílias que têm São o quê? famílias, Hortas, propriedades como rurais, que é agora isso? com o novo plano diretor que foi aprovado, transformou em área rural. Então são sítios, hortas de agricultura familiar, né, que está fazendo esse processo de transição agroecológica, que está saindo do convencional, saiu do convencional, tem um período para virar orgânico. Então estão em processo de transição. Né, que a gente chama de agricultura de transição agroecológica. Sim, isso implica o quê? De repente Mudar não usar algum todos tipo de aditivos? Mudar como todos funciona? os conceitos. A agricultura orgânica, né, o orgânico em si é um selo, né, uma certificação,
que tem como ser certificação pela sociedade, não precisa mais ser só institutos especializados. A gente consegue fazer isso agora no Brasil, certificar, um grupo se certifica. E o orgânico é toda uma mudança de hábitos. Né? O orgânico, essa parte de produção, quando a gente está na segurança alimentar, que a gente fala do orgânico, é toda uma mudança, de toda uma concepção no sentido de pensar no planeta. Então, você utilizar dentro da sua propriedade todos os recursos, otimizar a utilização, não esgotar esses recursos, você fazer uma cultura variada, né? Não é, então a gente acaba, né, não trabalhando com a monocultura, né? Então você vai trabalhar com vários produtos, né, com peixes, aves, você consegue, dependendo da sua característica, né? Então você consegue o quê? Você consegue melhorar a qualidade de água, né? Porque o orgânico otimiza a água e cria situações, espaços para que penetre a água no solo. Né? Que então absorva você tem água. recursos assim que são, né? É um estudo mesmo isso, né? É um estudo e vai mudando tudo isso, essa concepção. Então, não pensa só no produto, como é a agricultura convencional, né? Que você tem um produtor de soja, ele planta soja, quantidades enormes, aquelas colheitadoras colhendo dia e noite, depois vai lá, planta milho, safrinha e acabou. Esses dois tipos de cultivo e coloca, né, os insumos, né, convencionais. Uso constante de agrotóxico, que não tem no orgânico, né? Essa parte de híbrido, né, que não tem no orgânico, de produtos feitos em laboratórios, sementes produzidas, né, geneticamente alteradas. Isso seria os transgênicos? Transgênicos. Né? Você não tem isso no orgânico. No orgânico você tem o que a gente chama de semente crioula, que é o produtor produzindo sua própria... Né, tem redes de semente crioula no Brasil hoje, que distribui essa semente entre os produtores. Né? Então, essa é a parte de produção do orgânico. Quando você tem a produção, né, que é o primeiro pilar da segurança alimentar, você tem que ter a distribuição. Eu tenho que levar esses produtos, né, para ser consumido. E tudo isso está sob a sua supervisão? Sob a nossa supervisão. Então é um trabalho imenso, porque você está ali no dia a dia desse produtor que tem que trazer uma segurança, né, para quem vai consumir. Então, é por isso que nós temos dois departamentos, duas supervisões envolvidas, que é a supervisão de agricultura na produção, a supervisão de feiras e mercados na distribuição, que são duas supervisões de feiras e de mercados, na distribuição, que aí você coloca na feira, que é o equipamento público, né, que chega mais próximo do consumidor. Por exemplo, não tem essas grandes redes, não vão botar um supermercado, por exemplo, lá no Jaraguá, como nós temos um sacolão no sítio Jaraguá. Quer dizer, longe, no meio do nada, Sim. Um monte de gente, no meio do nada, assim, de comércio. Sim, então, exatamente. O ponto nosso de referência é que a gente tem muita referência, né, como o mercado, né, paulistano, que é o antigo Mercadão, o mercado municipal na Cantareira. Mas para as pessoas do Jaraguá, por exemplo, a referência deles é o sítio Jaraguá. Sim, você que é tem um sacolão, que é onde tem o comércio e distribuição de alimento lá. E essa referência ela é diversificada em toda a cidade, toda né? Cidade. Porque cada região acaba tendo referência, né? E a feira é isso, a feira é um ponto de encontro, é um ponto de consumir, de você olhar o produto, uma coisa mais pessoal, numa relação mais humana, né, do que das grandes redes. A gente não é contra as grandes redes, tá? Mas das grandes redes, de você chega lá, você vai na baia, pega 2 maçãs, põe no saquinho, chega no caixa, o caixa pesa, você vai para casa. Né? Na feira não, na feira você tem um contato direto com o feirante que está lá, que está desde cedo, então conversa com todo mundo, conversa sobre a vida. Vai sair agora uma reportagem, né, sobre a vida do feirante, de um bananeiro nosso, né? Você estabelece relações, relações com de pessoas que... hoje na cidade de São Paulo, se você passa num grupo de pessoas e fala bom dia, todo mundo fica olhando pra sua cara que esse cara é louco. Sim. Na feira não, na feira todo mundo fala com todo mundo. Né? E aí né, para comer um pastel no final. É um outro universo, É um outro universo. Né? Então essa é a parte que é a distribuição, que é o segundo pilar. Né? E aí,
que é esse acesso, né? E aí nós temos a garantia do custo, do valor agregado, do valor ao consumidor, de quanto custa realmente esse produto. E tem já porque assim, fica uma coisa um pouco para quem consome o orgânico e até mesmo para quem não consome, que ainda você tem um valor elevado. Como que tá isso? Isso é a relação de mercado, oferta e procura, né? Teve uma procura muito grande, está aumentando essa procura, e a oferta era pequena, né? Porque é um processo longo de transição do convencional para o orgânico. Né? Agora não, então o preço já não está tão diferente como... eu tive sábado agora, na feira do Ibirapuera, né, no Modelódromo. Ali tem uma feira de orgânicos. De sábado, uma das 6. E eu fiquei lá o dia inteiro, porque teve uma ação do chefe na feira, foi até Cabela Gil, né, que fez o chefe na feira, usando os produtos orgânicos. Né? Então, a barraca estava cheia, um agricultor nosso, de Parelheiros, uma cooperativa que é orientado pela supervisão de agricultura. A barraca estava cheia, a hora que ele montou a barraca, que eu cheguei no comecinho da feira, né, 7h30. 10h30 da manhã, a barraca dele já estava vazia. Né? Então, quer dizer, a produção dele toda o dia, né? já tinha sido comercializada. Né? Então, quando você vai ampliando isso, né, você vai organizando e estabelecendo essas relações de preço. Né? Porque se você tem lá, né, algumas empresas grandes que vendem produto orgânico nas grandes redes, que ele vai e compra de todo mundo que produz, põe a marca dele e essa marca tem um preço. Sim. A hora que você quebra essa cadeia, é o produtor ou alguém que compra do produtor e revende, porque o produtor também tem um tempo para ficar produzindo, né? Você quebra num monte de pedacinhos que vai agregando valor num produto. Então você não tem esse produto. Então na feira, né, já está mais barato do que nas grandes redes orgânico. A nossa ideia é aumentar isso, aumentar a oferta, trazer agora em 2015 para algumas feiras convencionais, né, estabelecidas e colocar permissionários, né, feirantes orgânicos e fazendo essa adaptação, a junção do orgânico com o convencional, porque nós temos uma política dentro da segurança alimentar, somos contra o convencional, né, mas nós não podemos deixar de oferecer o convencional. Ok, né? Adriano. A gente está chegando já no final do nosso primeiro bloco. Só gostaria que você desse para quem está nos acompanhando o endereço dessa feira do Ibirapuera que você mencionou. E no segundo bloco a gente retoma aí com outras informações. Nós temos a do Ibirapuera, de sábado, que é no Modelódromo, que é na Rua Curitiba, na Vila Mariana. Né? E tem outra também que a gente lançou esse ano, no Largo da Batata, que eu acho que é de quarta-feira. É de produtos orgânicos, os mesmos produtos que tem no Ibirapuera, tem no Largo da Batata, né? E essa feira é nova, ela foi lançada em agosto, no dia 27 de agosto, né, de 2014, como comemoração do centenário de feiras, e é na estação Brigadeiro, Faria Lima ali. O acesso super na fácil, Faria né? Lima, na estação Faria Lima em Pinheiros, Largo da Batata, desceu, tá na feira de quarta-feira. Então tá ótimo. Então a gente vai aqui para um rápido intervalo e voltamos com o Adriano para contar um pouquinho mais aí das feiras livres, feiras de orgânicos, e para você ter uma vida mais saudável. Até lá! Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional,
geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica. Hoje estamos falando do trabalho da Supervisão Geral de Abastecimento, que chegou recentemente à Secretaria do Trabalho e está aí implementando várias atividades na cidade de São Paulo. Quem está dando entrevista para a gente é o Adriano Cardoso, que é o supervisor de feiras livres. Adriano, você comentou no final do primeiro bloco, né, da feira de orgânicos que é no Ibirapuera, mas também tem outras na região de São Paulo. Largo do Batata é a inauguração, né, recente também. Tem metas aí para 2015 para ampliar esse acesso aí da população aos orgânicos? Temos. Hoje nós temos 6 feiras orgânicas, né, atuando no município, distribuído nas subprefeituras. Nós temos agora, vamos lançar um edital, né, porque todo o processo de feira é publicado o edital, que chama os interessados, selecionamos esses interessados dentro dos critérios estabelecidos no edital, e aí ele vira permissionário e pode operar na feira. É algo muito complexo participar desse universo? Não, só uma característica que você pode destacar? É só vir e se inscrever, a hora que ler no Diário Oficial as publicações, ou no site, né, da Secretaria, Abastecimento, sempre sai as informações dos nossos editais. E aí o que acontece? Ele vai lá, ele tem vontade de ser feirante, ou ele é feirante, ou foi feirante, né? Ele tem essa vontade de investir nesse empreendimento, porque é um empreendimento, né? E nós estamos no Secretaria de Trabalho. Então, para nós, tudo é mais fácil agora. Porque se ele não é uma pessoa jurídica, ele se transforma através do MEI, o CAT faz todo esse trabalho, né? Então, tudo é feito lá. A supervisão de abastecimento, a supervisão de feira, tem funcionários treinados para orientar em todas as necessidades, né, para ser. Primeiro é manifestar o interesse. Depois da documentação, a nossa equipe do cadastro lá faz toda a orientação, encaminha para o CAT, já tem... né, sabe, todas as relações. Então é super simples. O que dá trabalho é isso, é de você ir, da parte dos documentos, né, normal de abrir uma empresa, se for maior, ou se for uma MEI, né? Mas a MEI é fácil, você vai lá no CAT na hora, você já sai com o documento que você já é uma MEI, um microempreendedor individual. Sim, tem CATs aí por toda a cidade, CAT, tem as pessoas que a gente conhece, que produzem as barracas, que está lá perto, que tem os endereços, lona. Então, toda essa orientação é dada. Então, assim, ele precisa ter vontade e coragem. Sim, né? É um trabalho que vai ser ao longo de uma semana toda, né? Isso, que não para, é o dia inteiro, não é 8 horas, que ele vai ser um empreendedor. Sim. Ele não vai ser um funcionário que entra e sai no horário determinado. Mas tudo a dificuldade, nós fazemos o máximo de esforço, a prefeitura, para facilitar, né? Ele só precisa, se ele for, né, de terceiros, quando ele for realmente uma empresa, aí precisa de um contador para fazer a parte contábil. Mas tudo que é relacionado à prefeitura e feira, a ação, nós auxiliamos.
É interessante, né? Você está tratando aí o feirante como um empreendedor, né? Essa questão da geração de renda, né? Você já disse aí no primeiro bloco, né? O número elevado de famílias que estão envolvidas, né, nesse segmento, e especificamente nos orgânicos, né? Como isso se dá? Dá para sobreviver desse mercado? Dá. Hoje dá. Agora é assim, o que a gente precisa é aquilo que a gente falou, vem falando sempre, né? Determinação. A gente precisa de determinação, a gente precisa de planejagem, e nós estamos orientando nisso, né? Através da coordenadoria de trabalho, empreendedorismo, orientar. Estamos formulando curso para orientar o feirante como ele conduzir o negócio dele, porque às vezes é um problema de negócio, é uma relação que a gente tenta transformar em humana, mas é uma relação de negócio. Né? Resumindo assim, ele tem um empreendimento que nós, enquanto prefeitura, locamos o espaço para ele usar. E ele vai colocar o empreendimento dele ali. E aí ele tem que saber gerir. E essa, no caso do produtor orgânico, que o nosso departamento de agricultura orienta como produzir, o que produzir, a quantidade, e vai entrando na feira. Né? Então agora nós estamos com esse projeto para aumentar esses espaços. Eu fico imaginando que para você disse no início também a questão, a pessoa tem lá um sítio, tem um espaço, ela está um pouco dentro dessa característica. Qualquer pessoa pode virar então um produtor orgânico? Pode. E nós temos duas casas de agricultura vinculadas, né, à Secretaria do Trabalho, né, uma em Parelheiros, né, e outra em São Mateus. Na Zona Leste, né? Zona Muitas Leste. pessoas nem imaginam que na Zona Leste tem muitas hortas Temos, comunitárias, né? E temos uma feira dos produtores, só de produtores, no Parque do Carmo. Dentro do Parque do Carmo, aos sábados. E como que funciona isso dentro do Parque do Carmo? Que é uma imensidão ali, né? Então, aí nós temos um espaço ali que montam-se as barracas, né? E os produtores da região comercializam lá. São permissionários, legalizados e comercializam lá. E pela última que eu tive, que a Terezinha é uma permissionária, eu tive com ela na Feira da Agricultura Familiar que nós fizemos, no mercado, a segunda Feira da Agricultura Familiar, dentro do mercado paulistano, no mercado municipal. E ela veio participar também, porque ela é uma agricultora familiar, né? Então dá coisa, sai daqui, vai para lá e traz o produto e vende. E tá dando certo, que agora nós vamos lançar um edital para 3 feiras orgânicas, em São Paulo, mais 3 feiras, uma na Moca, uma no Serete e outra no Parque Piqueri, né? E vão pegar 6 feiras, uma de terça, de quarta, quinta, dessas feiras mais tops assim, porque a feira assim, a feira tem que pegar. Sim, o público tem que Tem que aderir a essa então feira, o né? começo da feira é muito difícil, né? E o orgânico tanto dá certo que no Água da Batata já pegou. A feira já está com 3 meses de funcionamento e já chegaram num ponto que eles estão tendo lucro. Olha só, em 3 meses. Em 3 meses, no ponto que ele sai da casa dele, né, leva o produto até lá, monta. Todos esses custos já estão tendo lucro. Interessante isso. Você mencionou esse evento recente que teve no mercado, né, paulistano? Isso, passou até no SPTV. E como tem sido esse contato com o público, com esse evento de orgânicos dentro daquele espaço? Olha, nós temos no Quinjo. O Quinjo é um mercado que tem em frente ao Mercadão, que todo mundo conhece o Mercadão, mas às vezes não conhece o Quinjo, que são verduras, mais hortaliças, né? É no Quinjo. E de sábado nós temos uma feira orgânica lá, temos 6 barracas orgânicas, que comercializam todo sábado, lá dentro. E agora nós estamos trazendo para o mercado paulistano um evento mensal, né, que é a Feira da Agricultura Familiar. Então, do estado de São Paulo inteiro. Mais, né, abrangente, vocês estão em contato com cooperativas. Isso, a Cooperativa da Agricultura Familiar, que é um outro programa que a gente não falou, né, da segurança alimentar, que tem um banco de alimentos que está dentro do Centro de Referência de Segurança Alimentar, né, que tem um programa de aquisição de alimentos, que é o PAA, né, que compra diretamente do agricultor familiar e vende, distribui, né? Ele vou lá e compra do produtor e distribuo para as pessoas em
insegurança alimentar. É que São Paulo é tão grande, né, que às vezes as pessoas não têm nem ideia que nós temos agricultores aqui na cidade, que tem um trabalho de distribuição de alimentos tem um banco de alimentos, né? capta esse alimento de doações, até das grandes redes que doam pra gente. A gente faz a triagem do alimento, né, que é dentro da segurança alimentar, que é a parte de educação alimentar. O alimento que ele não tem mais valor comercial, né? Mas ele tem valor nutritivo, tá bom, mas não vai vender. Então nós recolhemos esse alimento e distribuímos e ensinamos como usar esse alimento. E o destino, quando você fala que a distribuição desse alimento que passa pelo banco, ele vai para associações, amigos de bairros, igrejas que fazem esse trabalho de alimentação no município. Tem um trabalho social, então, também envolvido. Social. Bastante abrangente, Adriana. Eu acho que dá pra gente gerar uma outra pauta com você. Eu acho que o nosso público passou a conhecer um universo que é bem vasto na cidade, tem uma grande importância, né, que é a questão da alimentação, o acesso à alimentação. Quanto mais a gente facilitar isso, eu deixo aqui novamente o espaço para você informar aí mais uns 2 endereços de feira de orgânicos para o nosso público. Bom, eu falei do Ibirapuera, do Largo da Batata, do Parque do Carmo. Aí nós temos no Quinjo, temos na Praça Bulemax e temos na Rua São Benedito, né, em Santa Amaro. Eu falei as 6. Tá ótimo. Então são 6 endereços, né? A gente também vai deixar para vocês a página da nossa secretaria, que é www.prefeitura.sp.gov.br/abastecimento. Lá tem todos os endereços de feiras livres, também a feira de orgânicos e os contatos da Supervisão Geral de Abastecimento, que vai estar à disposição de você que quiser mais informações. Adriana, eu agradeço mais uma vez a sua participação. Espero num próximo momento aí contar com vocês novamente para a gente trazer mais novidades aí para o público. Obrigado e a gente está à disposição. Que ótimo, obrigado. Bom, estamos chegando ao final do SP Comunica, que é uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Estaremos com vocês aí na próxima semana com mais um programa inédito. Até lá!